um pouquinho sobre vacinas. Como a Bianca falou que vocês estavam ainda no segundo período, eu trouxe aqui algumas noções, 2 slides só, falando de resposta imune. Tá em inglês, tá? Não se preocupe, eu vou falar tudo direitinho e os nomes são bem parecidos com o português. Então, vocês vão ver esse semestre, né? O sistema imune é bastante complexo, né? São vários sistemas trabalhando juntos. E aí a gente tem uma divisão assim didática da imunidade em 2 grandes campos: a imunidade inata, que a gente nasce com ela, e a imunidade adaptativa, que a gente vai formando ao longo do tempo, à medida que o sistema imune vai amadurecendo, à medida que a gente vai encontrando com as moléculas estranhas, né? Que a gente vai chamar de antígeno. Então, nós temos essa imunidade inata, o que ela é? São os fagócitos polimorfos nucleares, né? Que vão fagocitar os moléculas, os micro-organismos estranhos, os antígenos estranhos, né? As moléculas estranhas. E principalmente aqui os polimorfos nucleares, mas também os nucleares, como os monócitos, né? No sangue, e os macrófagos nos tecidos. Quem mais faz parte? Células dendríticas, que são importantes porque elas vão conversar com a imunidade específica. As células natural killer, que a gente chama, que são as células matadoras, importantes na imunidade viral, para reconhecer uma célula, por exemplo, com o vírus, e vai matar aquela célula. Esses são alguns dos componentes celulares. Além disso, nós temos as próprias barreiras, né? Por exemplo, a pele é uma barreira física, o gás do estômago, né? É também um mecanismo de imunidade inata, movimento peristáltico, a lágrima, as enzimas na saliva, tudo isso faz parte da imunidade inata. No sangue a gente tem também proteínas solúveis como sistema complemento, citocinas, que são moléculas produzidas pelos linfócitos e outras células, que vão funcionar tipo um hormônio e vão ser muito importantes. Mas o que é característico desse tipo de imunidade inata? Que ela é imediata, assim que a gente entra em contato com o micro-organismo, ela já está pronta para funcionar, ela não precisa de um treinamento, igual a imunidade específica. Ela acontece logo após o contato, em horas, que a gente vê aqui, ó, tempo após a infecção, horas. Mas ela não é específica, né? Ela responde igual para tudo. Por exemplo, o fagócito, ele vai fagocitar, seja uma bactéria, seja um vírus, seja um fungo. Ele vai fazer a mesma coisa, ele vai fagocitar e tentar matar aquilo que ele fagocitou. Não é específico, né? Não reconhece nada especificamente. Ela não gera memória, então se você entrar em contato daqui a um mês com o mesmo micro-organismo, ela vai trabalhar igualzinho, né? Não tem memória imunológica. E ela não tem muitos mecanismos, como ela não reconhece especificamente, né, os micro-organismos, ela também não vai ter mecanismos específicos para combater esses micro-organismos. Por exemplo, tem micro-organismo que ele infecta a célula, ele é parasita intracelular, né? Aí a imunidade vai ser diferente daquele micro-organismo que é extracelular. Mas a imunidade inata não enxerga nada disso. Ela trabalha igual, ok? Gente, qualquer coisa me pergunte, por favor. Então, essa é a primeira imunidade, né? Imunidade inata. E depois, simultaneamente, né? A gente divide assim didaticamente, mas simultaneamente, essas células da imunidade inata aqui vão trabalhar, principalmente, né? As células dendríticas e os macrófagos, para ativar a imunidade específica. Quem que faz a imunidade específica? São os linfócitos. E são os linfócitos que têm dois tipos principais. Os linfócitos B. B aí é do inglês bone marrow, que é medula óssea,
né? Porque eles amadurecem lá na medula óssea. São gerados e amadurecem na medula óssea. Então, eles são chamados linfócitos B, de bola, de bone marrow. E os linfócitos T, né? De timo, porque os linfócitos T, eles são produzidos na medula óssea, mas vão amadurecer no timo. Então, por isso eles são chamados linfócitos T. Essas são as duas células principais, né? Os dois tipos de linfócitos principais da imunidade específica ou adaptativa. Linfócito B e T. Então, ela se chama específica, diferente já, né? Já dá uma diferença da imunidade innata. Por quê? Ela vai responder de acordo com o desafio. Então, se é um micro-organismo intracelular, ela vai desenvolver mecanismos para agir lá, matar aquele micro-organismo lá dentro da célula. Se é um micro-organismo extra, ela vai desenvolver outros mecanismos para matar os micro-organismos fora da célula, né? Então, os linfócitos B, eles vão se diferenciar quando eles encontram a substância estranha, o antígeno, e vão gerar, no final, anticorpos. A maioria das vacinas, o mecanismo protetor é isso, é a geração de anticorpos, né? Esses anticorpos, no caso, tem que ter uma função importante que vai levar à proteção contra aquele micro-organismo. Então, por exemplo, se a gente injeta uma proteína no nosso organismo, no modelo animal, eles vão responder, eles vão produzir anticorpos. A pergunta é, esses anticorpos têm alguma função importante para essa doença que eu estou imunizando? Eles vão ter uma função biológica importante? O que é isso, função biológica importante? Por exemplo, micro-organismos extracelulares, como o bacilo que provoca o tétano, a difteria, a meningite meningocócica, são todas doenças agudas, né? São micro-organismos extracelulares, ou seja, eles não precisam de uma célula para sobreviver, eles estão ali circulando no sangue, nos líquidos corporais. Então, o principal mecanismo para esses micro-organismos extracelulares de defesa, de proteção, são os anticorpos. Aí tem diferentes funções. Por exemplo, um micro-organismo que produz toxina, o que é ideal? Um anticorpo que neutraliza essa toxina. É o caso da vacina contra a difteria, contra o tétano. Então, essa vacina ativa esses linfócitos B, que vão produzir anticorpos, que vão neutralizar a toxina do tétano, da difteria, tá? No caso do meningococo, ele não produz toxina. Então, o que esse anticorpo pode fazer para proteger esse indivíduo? Produzir anticorpos que ativam isso aqui, ó, o sistema complemento, que no final vai gerar uma resposta inflamatória e também vai levar à lise da bactéria. Essa bactéria vai arrebentar-se, né? Tá bom? Isso tudo vocês vão entender melhor quando tiver a disciplina. Só quero que vocês entendam agora o geral. Então, essa é a imunidade específica. Ativa linfócitos B, gera anticorpos que tem uma função específica, conhecida, importante. Agora, os linfócitos T também são muito importantes nessa resposta de anticorpos. Para que a gente tenha uma resposta de anticorpos eficiente, nós precisamos que esse linfócito B interaja com o linfócito T, tá? Com o linfócito T, desculpa, esse é o linfócito T. Que esse linfócito B interaja com esse linfócito T. Assim, essa resposta aqui vai ser melhor. Eu vou explicar isso ao longo da aula. Mas os linfócitos T, eles também têm atividades efetoras. Que atividades são essas? Deixa eu ver aqui. Já deu hora. Parece que ela está acreditando. Só um minutinho. Só um minutinho. Vai lá, mãe. Esse pode dar. Então, vamos lá. Os linfócitos T. Vamos falar um pouquinho deles. Tem dois tipos. Ah, tô muda? Não.
Tem dois tipos de linfócitos T principais, tá? Esse aqui, que é chamado de T helper, ou T auxiliar, que é o CD4. E o T citotóxico, que é o CD8. São moléculas que eles expressam, que são usadas para identificação, tá? Então, o CD4 ele é chamado de helper e o CD8, o citotóxico é o CD8. O linfócito B, ele vai precisar de interagir com esse T helper para que ele receba a ajuda do T helper e produza uma resposta mais eficaz, que vai ter memória, por exemplo. É uma resposta mais eficaz. Então, esse T helper, qual que é a função efetora dele? Então, eu falei que o linfócito B produz anticorpos. Esses anticorpos, em geral, estão nos soros, né? Nos líquidos corporais. O linfócito T, ele vai atuar de diversas formas, mas principalmente produzindo citocinas. Citocinas que vão ativar, por exemplo, os macrófagos. E esse macrófago vai ficar mais apto a fagocitar, a matar o que ele fagocitou. E o citotóxico, ele vai interagir também com esse T helper e vai ser capaz de matar uma célula infectada. Ele vai reconhecer o antígeno na superfície da célula e matar, tá vendo essa célula? Vai induzir essa célula a morrer por apoptose. Então, isso aí, a gente vê, o que vocês podem ver? Uma integração, né, entre os dois tipos de imunidade específica e também desses tipos com a imunidade inata. Falei antes do complemento, agora estou falando aqui do macrófago. Então, os sistemas eles interagem o tempo todo, eles conversam o tempo todo, seja através de contato, célula, ou seja através de moléculas produzidas, né? Por exemplo, eu falei de corpo, tem citocinas, né? Tem outras moléculas que vão fazer essa conversa entre as diferentes células do sistema imune, tá bom? Então, por enquanto, vamos guardar. Os linfócitos B produzem anticorpos e são as células que proporcionam a imunidade humoral, né? Dos humores, dos líquidos corporais. Os anticorpos estão no sangue, principalmente. E os linfócitos T, tanto o CD4 quanto o CD8, vão ser a base para a imunidade celular. Imunidade celular é importante para os micro-organismos que sobrevivem dentro da célula. Os micro-organismos intracelulares, por exemplo, a bactéria da tuberculose, muitos parasitos como Trypanosoma cruzi, né? Leishmania, os vírus todos são intracelulares, né? O novo coronavírus é um micro-organismo intracelular, então eles estão lá dentro. Aí eles não têm acesso aos anticorpos, né? Os anticorpos não têm acesso normalmente para matar esse vírus. A não ser quando ele sai, né? A célula libera os vírus e aí quando ele passa pela corrente sanguínea, os anticorpos podem agir. Mas o mecanismo ideal para combater as infecções virais é a imunidade celular, principalmente aqui os linfócitos T citotóxicos. Tudo bem, gente? Fala para mim, então, tudo bem até aí? Por mim, tá tudo bem. Alunos, falem aí, tá? Tudo bem. Então, vamos entrar nas vacinas. O que é vacina, né? O que é uma vacina ideal? A gente vai tentar ver isso aqui. O racional para o desenvolvimento de vacinas, classificação das vacinas, o que são adjuvantes, e vamos falar um pouquinho sobre as vacinas para a Covid. Quais são as características ideal de uma vacina? Bom, o desenvolvimento de vacinas começou lá no século XVIII, né, com Edward Jenner, um médico britânico, e que demorou uns 10 anos para provar, né, para convencer a classe lá médica da época sobre a vacina, o método dele de imunização, que era contra a varíola, né? Que era usar pus de feridas da varíola bovina, né? Que é menos letal, tem um quadro clínico diferente da varíola humana, e ele inoculou esse material em pessoas, né? E via que as pessoas, dessa forma,
elas tinham uma manifestação muito pequena e na segunda vez que elas recebiam esse composto, elas não tinham reação nenhuma, ou seja, elas tinham respondido de alguma forma e estavam protegidas daquela doença. Isso é século XVIII, né? Nós estamos no século XXI. Então já está fazendo, tem mais de 2 séculos, né? Já estamos no 3º século e ainda existem vários micro-organismos para os quais a gente não tem uma vacina eficaz, né? Por exemplo, sífilis, doenças antigas, tá? Sífilis, lepra, que mais? Gonorreia, ainda não tem vacina. O que mais que vocês lembram aí que não tem vacina? São diversas. AIDS, ainda não tem vírus, né? HIV ainda não tem vacina. Agora apareceu esse desafio aí, que é o novo coronavírus, né? E a gente está vendo um rápido desenvolvimento de vacina, um recorde, né? Um tempo para desenvolvimento de uma vacina. Ou seja, ainda tem muitas lacunas. Tem algumas vacinas que não são tão eficazes, por exemplo, o BCG contra a tuberculose é a única no momento, mas ainda ela não é muito eficaz. Existem muitas pesquisas para se desenvolver uma nova vacina, certo? Então, isso aí vai se desenvolvendo. E a tecnologia vai também desenvolvendo e trazendo novas abordagens, né? Então, por exemplo, até o ano 2000, a gente tinha um tipo de desenvolvimento de vacina. Depois do ano 2000, com a tecnologia de DNA, né, passamos para um outro tipo, a gente vai ver. Mas o que é uma vacina ideal? Ela tem que ser segura. Segura, ou seja, quando ela é injetada no indivíduo, ela não pode produzir doenças, né? Principalmente quando a gente pensar que algumas pessoas que são imunodeficientes irão receber essa vacina. Então, ela não pode provocar a doença, ela precisa ser segura. Ela precisa ser eficaz. O que é uma vacina eficaz? É uma vacina que induz a resposta imune e que protege contra aquela infecção, né? Porque induzir resposta imune, mas não proteger, não vai adiantar, né? Então, tem vacina que você vai fazer testes lá, ela está induzindo uma resposta imune, tudo bacana, mas quando, por exemplo, o modelo animal, o animal é desafiado com o micro-organismo, aquela resposta não protege. Qual é a resposta protetora? Varia de micro-organismo para micro-organismo, né? Como eu falei antes. A resposta protetora contra a difteria é induzir anticorpo que neutraliza a toxina. A resposta protetora contra o meningococo, que causa meningite, é a produção de anticorpos que ativam o sistema complemento e matam essa bactéria. A resposta protetora contra o micro-organismo intracelular, por exemplo, um vírus, né, o vírus do sarampo, por exemplo, tem a vacina, é uma resposta que vai ativar o CD4, o CD8 e o linfócito B. Então, a gente vai ter que ter anticorpo que neutraliza o vírus, vai ter que ter um CD8 que mata a célula infectada. Então, combinação das duas imunidades. Então, varia de acordo com o micro-organismo. E ela deve ser de fácil aplicação, porque se for complicado, por exemplo, a cadeia, né, de manutenção dessa vacina, ou a forma de aplicação, se for muito complicado, vai ter dificuldade, tanto para o serviço médico, né, e paramédico, para a aplicação, a viabilização dessa aplicação, quanto para a adesão da população. E aí, uma vacina é feita para ser aplicada normalmente numa população. Então, ela tem que ser de fácil aplicação para tornar esse processo viável. Por exemplo, se eu preciso de conservar essa vacina a menos 20 graus, vai ser complicadíssimo, né? Principalmente em países subdesenvolvidos, né? Normalmente a população-alvo é muito grande e você não tem muitos recursos, né, para mecanismos assim mais que exigem uma aparelhagem maior. Então, o ideal é que ela seja conservada a 4 graus centígrados, seja armazenada a 4 graus centígrados, que ela seja estável, né, ali naquele vidrinho que ela seja estável. Então, eu posso abrir hoje e usar amanhã.
Então, essas são as características ideais de uma vacina. Nem todas vão ser assim. Então, para que ela seja eficaz, uma boa resposta imune, é ideal que ela ative todos os campos da imunidade, tanto os linfócitos B quanto os linfócitos T. Voltando, que ela seja estável a 4 graus ou a temperatura ambiente, que ela seja facilmente administrada. Aqui, né, qual é o mais fácil de aplicar? Eu acho que é a oral, né? Abre a boquinha, põe lá a gotinha. Tem pouquíssimas vacinas que são administradas por via oral. Então, você veja aí uma necessidade também de desenvolvimento, né, nessa área. A maioria é intramuscular, né? Pouquíssimas são via oral. Essa vacina também ela deve ser multivalente. O que é isso? Se eu vou imunizar contra o meningococo, eu sei que tem diferentes tipos de meningococo. Né? Na década de 70, no Brasil, tinha epidemia por meningococo de um certo tipo, chamava-se sorogrupo A. Na década de 80, sumiu esse e veio o B. Agora, nos últimos anos, desde 2000, é o sorogrupo C. Então, o ideal é que a gente tenha uma vacina que cubra todos esses tipos diferentes. Né? Porque aí você está imunizado para tudo. Ou então você vai ter que receber as diferentes vacinas. Nem sempre as vacinas são multivalentes, né? Mas a gente vai ver. Ela deve ser economicamente viável, né? Deve ser barata, porque principalmente nos países subdesenvolvidos, que têm maior incidência da doença, normalmente menos recursos. E ela deve ser aceitável pelo público. Se ela tiver muitos efeitos colaterais, a população não vai querer vacinar. Ela deve ser aceitável, produzir poucos efeitos colaterais, né? O menos possível de febre, de dor no local de aplicação, de inflamação. E ela tem que ser aceitável, tanto pelo público quanto pelas autoridades de saúde, que vão, aí é mais específico, né? Que vão analisar e ver a comprovação, né, dos produtores da eficácia da vacina. Okay? Então, característica de uma vacina ideal. Resumindo, ela deve ser segura, não provocar doença, eficaz, ativar o máximo possível todas as células do sistema imune e montar uma resposta protetora, fácil aplicação e armazenamento. Aqui a gente tem alguns fatores, eu vou passar só por alguns. Fatores que favorecem o desenvolvimento de uma vacina e que contrários ao desenvolvimento de uma vacina. Acho muito interessante porque mostra assim, o quanto é difícil. Não é uma coisa simples, né? Desenvolver uma vacina eficaz. Não é nada simples, é bem complicado. Então, esses fatores que favorecem ou desfavorecem, normalmente eles são relacionados ao agente infeccioso, à doença, como é essa doença, e à erradicação dessa doença. Eu vou passar por esse daqui e o contrário é mais ou menos os fatores, é isso aqui. Em relação ao agente infeccioso, por exemplo, que favorece se eu tenho somente um ou poucos sorotipos ou tipos diferentes. No caso ali, a difteria. Difteria não tem esse problema. A toxina difterica é a mesma. Então, beleza. Se eu tenho uma vacina composta de um toxoide, que é a toxina atenuada, a resposta contra esse toxoide vai servir para qualquer amostra de Corynebactéria difteria que o ser humano encontrar. Já para o meningococo, não, é diferente, né? Eu falei que tem diferentes sorogrupos, diferentes tipos. Então, é um fator complicador. Outro fator, agente é moderadamente infeccioso. Bom, se ele for muito infeccioso, por exemplo, o ebola, é muito infeccioso, ele é rapidamente o paciente evolui para a morte. É mais difícil, né? Porque é difícil você conhecer a resposta imune, é difícil você intervir no processo, é difícil conhecer, né, a patologia, os mecanismos de doença desse vírus. Então, fica mais complicado desenhar. Agora, se é uma doença mais lenta, dá tempo, você consegue coletar lá as amostras, soros, células do paciente, analisar a resposta imune, fazer um modelo animal para ver se isso que você está pensando funciona, tá? Então, é mais fácil. Em relação à doença,
Se a infecção gera imunidade protetora, também é uma coisa que favorece, né? Então, por exemplo, a maioria das pessoas que são infectadas por meningococo, se elas têm um sistema imune normal, elas não serão infectadas novamente, ou seja, elas desenvolvem uma imunidade protetora. Então, aí vamos lá, vamos pesquisar que imunidade é essa que o paciente convalescente desenvolveu. Agora, se não desenvolve uma imunidade protetora, e daí um mês ele pode de novo ficar doente, é complicado. Então, a resposta imune que ele desenvolveu não está adiantando. Por exemplo, a AIDS, né? A gente sabe um monte de coisas, né? Mecanismos de resposta imune contra o vírus HIV. Mas o micro-organismo está toda hora mutando. E ele foge da resposta imune. Então, como desenvolver uma resposta imune melhor? É uma pergunta que a gente está aí desde a década de 80, né? Os cientistas estão tentando desenvolver vacina e não conseguem contra o HIV. Outra coisa, se a gente tem um modelo animal viável, é um fator favorável, porque aí você pode reproduzir a doença no modelo animal e antes de analisar em humanos, você analisa no modelo animal. O que não quer dizer que se funcionou no modelo animal, vai funcionar em humano. Mas é uma fase importante. E aí, fatores relacionados à erradicação da doença, que favorece. Se a infecção é limitada a humanos. Agora, se a infecção tem um hospedeiro intermediário, né, como a maioria das parasitoses, tipo T. cruzi, né, Trypanosoma cruzi, leishmania, complicado, porque aí você vai ter que trabalhar tanto para erradicar essa doença, tanto nos humanos quanto nos hospedeiros intermediários. Outro fator que favorece é se a gente não existe um estado de portador, né, no ser humano. Que às vezes, então, se não existe esse estado de portador, a vacina impede lá a infecção e pronto. Agora, se existe o estado de portador, essa vacina vai ter que também trabalhar para eliminar esse carreador assintomático. O que é portador? É carrear a bactéria e não estar doente. Por exemplo, no meningococo. Muitas pessoas têm o meningococo na nasofaringe, colonizando a nasofaringe, mas eles não ficam doentes. Então, eles são chamados portadores assintomáticos. Eles não ficam doentes, mas eles transmitem o micro-organismo. E aí ele pode ser transmitido, por exemplo, uma criança, que o sistema imune não está maduro, que é suscetível a esse micro-organismo, e ela ficar doente. Então, uma vacina, se você não tem esse estado de portador, beleza, a vacina só tem que prevenir a doença. Agora, se existe esse estado de portador, essa vacina vai ter que também erradicar esse estado de portador, matar esse micro-organismo também na nasofaringe. Ok, gente? Então, vamos lá. Qual é o racional para o desenvolvimento de uma vacina? Então, primeira coisa, a gente tem que saber. Esse micro-organismo que está causando a doença, ele tem antígenos, né? Que são essas moléculas estranhas, normalmente proteínas, que vão induzir uma resposta imune. A gente quer que essa resposta imune ela seja mais eficaz possível. CD4, CD8, os linfócitos B, né? Anticorpos. Então, a primeira coisa, a gente tem que descobrir quais são esses antígenos. Qual é esse antígeno? Qual é a resposta protetora? São as primeiras perguntas. Então, esse antígeno, vamos supor, uma proteína da superfície da bactéria. Vou ter que saber. Eu pego o soro do paciente e vejo que esse soro do paciente, ele reconhece essa proteína. Então, vamos ver se ela induz uma resposta imune. Então, a gente vai ter que purificar essa proteína, porque esse micro-organismo, em geral, ele tem outras moléculas que são tóxicas. E você não pode, muitas vezes, administrar todo o micro-organismo. Então, vamos tentar purificar essa proteína. Tá? E aí a gente vai fazer testes em modelo animal para ver se ela induz uma resposta imune eficaz. Nesse processo de extração e purificação dessa proteína, do antígeno, ela vai perder muitas vezes, por causa desses processos podem ser
mudar, né, a conformação dessa proteína, mudar a estrutura, né, tridimensional dela e ela perder a capacidade de induzir resposta imune. Então, isso a gente chama de perda de imunogenicidade, ou perda da capacidade de ativar a imunidade. Então, tem que ter um equilíbrio, né, entre a pureza do antígeno, do composto ali que vai fazer parte da vacina e a capacidade dele de induzir a resposta imune. Isso também é complicado, tá? E aí, a gente vai ter que balancear, né, entre a capacidade de ativar o sistema imune, que é a imunogenicidade, e a capacidade de provocar reações indesejáveis, a reatogenicidade. Quanto mais a gente purifica esse antígeno, menor é a reatogenicidade. Estamos tirando coisas tóxicas. Mas pode ser que diminua a imunogenicidade, que a gente não quer. Então, a gente tem que ter um equilíbrio entre esses dois parâmetros. Então, antes de 2000, que eu falei da tecnologia de DNA, e até hoje, para alguns micro-organismos, para se desenvolver uma vacina, passava mais ou menos por esses processos aqui, a gente vai chamar de vacinologia convencional. Que era, você tem lá agora eu já sei qual é o micro-organismo que causa doença, né? Você pensar lá no século XVIII, nem se sabia quem era o micro-organismo, né? Nem se sabia se era, o que era vírus, bactéria. Você vê como foi um avanço, né? Produzir uma vacina contra a varíola naquele tempo. Então, agora eu já sei qual é o micro-organismo. Então, eu vou cultivá-lo no laboratório. Tem micro-organismos que não são cultiváveis. Por exemplo, o Mycobacterium lepra, que causa lepra. Então, por isso a gente não tem uma vacina eficaz contra a lepra. Ele não é cultivado em meios de culturas, precisa de células, é bastante complicado. Isso dificulta a formação da vacina. Mas lá, o meningocoque eu sei cultivar bem ele no laboratório, cultivo, eu seleciono, extraio alguns antígenos, reajo com soros de pacientes, vejo o que esses soros convalescentes, o que esses soros estão reconhecendo. Aí eu tento extrair esse antígeno, purificar ou clonar esse antígeno. Clonar os genes que codificam esse antígeno, né? Isso aqui nem sempre foi possível. A maioria das vezes é purificar mesmo um antígeno, aí faz testes em animais, vamos ver a reatogenicidade em animais, a imunogenicidade em animais. Aí, se tiver tudo ok, é que vai passar para os estudos em humanos. E isso pode demorar mais de 15 anos. Aqui está 5 a 15 porque é uma referência de país desenvolvido. Mas no nosso país, isso demora de 15 a 20 anos. Se sair, às vezes demora tudo isso e não sai uma vacina. É bastante demorado, complexo. Com a vacinologia, com a tecnologia de DNA, a gente tem o que nós chamamos de vacinologia reversa. O que é isso? Agora, não preciso passar por essa etapa aqui de cultivar um micro-organismo, né? Pela sequência de DNA, que aqui, ó, no computador, a gente tem um genoma, normalmente o genoma sequenciado dos micro-organismos, todo o genoma já é sequenciado. E aqui o computador faz uma análise. Quais são os antígenos mais relevantes para induzir uma resposta imune para esse micro-organismo? No caso do meningococo aqui, ó, na Neisseria meningitis. Ele vai me falar, essas proteínas são expressas na superfície. Essa aqui é muito variável. Cada bactéria produz um tipo diferente. Essa aqui, ela já é mais conservada entre as diferentes amostras, né? Então, ele vai me dizer várias características desse antígeno. Aí a gente seleciona uma proteína. Eu quero, então, tentar essa proteína que está na superfície, ou seja, os anticorpos vão conseguir enxergar. Ela é conservada, ou seja, ela não varia muito de amostra para amostra. Então, eu posso ter uma vacina que seja mais tendência a multivalente. Vou escolher essa proteína aqui. Então, o que eu faço? Eu pego um pedacinho, né, a sequência de gene que codifica essa proteína. A gente clona, vai clonar. E a gente não, eu não faço nada disso, mas clona-se a proteína.
esse gene, produz expressa, né, e essa proteína vai ser produzida numa bactéria, vetor, que é só para isso, ela produz muita quantidade dessa proteína. E aí os testes vão de novo, mesma coisa, no animal e depois em humanos. No animal vai ver, né, a reatogenicidade e a resposta imune. É uma resposta imune protetora, né, funcional, protege. Então começa com camundongo, aí depois vai para coelho, dependendo da vacina vai para macacos, para depois ir em humanos, tá? Essa chamada vacinologia reversa, a expectativa é que em 3, 5 anos se descobriria novas vacinas, mas também não foi assim. Demorou uns 10 anos para sair, por exemplo, vacinas, novos antígenos contra esse meningococo. Tá? Nem tudo, então, você tem um modelo teórico muito bonitinho, parece que vai funcionar bem, mas na prática nem tudo funciona assim. Então, uma vez que eu tenho lá uma vacina e fiz os testes em animais, eles são promissores, vão passar para os estudos clínicos, né, os estudos em humanos. Então, essa fase de animais é chamada pré-clínica. Então, a pergunta é, ela produz uma resposta imunológica? Essa resposta é protetora? No animal, você pode fazer diferentes doses, né? E depois tentar ver isso, correspondência disso em humanos. Então, essa aqui é tudo em animal. Ela produz muita reação adversa no animal, sim ou não, e tal. Se for promissor, a gente vai para a fase 1. Agora são estudos clínicos em pessoas. Essa fase 1 é o quê? Número pequeno de pessoas, normalmente adultos voluntários, e a gente vai ver, ela é segura em humanos, assim como ela foi em animais? Ou seja, quando é administrada, ela não provoca efeitos adversos importantes? Quais efeitos ela produz? Em qual percentual dessa pequena população ela produziu efeitos? Tá? E ela induz uma resposta imune protetora, funcional? Então, essa é a pergunta. Se aqui as respostas forem positivas, vai para a fase 2. Aumenta-se o número de pessoas agora, 300, 400 pessoas. Eu participei uma vez dessa fase 2, era em creche, uma vacina contra meningococo. Então, foram vacinadas crianças de uma determinada creche, faixas etárias, similar àquela que a vacina seria administrada caso ela funcionasse. Então, aqui a gente vai responder, qual a melhor dose? Né? 50 microgramas, 100 microgramas, qual o número de doses? 2, 3, tá certo? E a resposta imune de novo. Vai acompanhando a resposta imune para ver, né? Principalmente se você está analisando a dose. Então, aqui, vamos lá, escolhemos a melhor dose. 50 microgramas, aplicada 3 vezes, intervalo de 2 meses entre as doses. Aí a gente vai para o estudo de campo, que são os estudos epidemiológicos. Aqui um número maior de pessoas, 3.000 a 5.000 pessoas, onde a gente vai ver a proteção mesmo, a proteção clínica, né? A população que foi vacinada tem uma incidência menor de doença da população em relação à população que não foi vacinada, né? Essa é a principal resposta. Por isso que demora muito para a gente saber se a vacina funciona ou não. Então, hoje, por exemplo, com a vacina da Covid, ela já passou, ela foi muito rapidamente aqui, porque a gente precisa de uma resposta urgente. Essa pré-clínica, ela não passou por macacos, ela já foi direta para a fase 1, o antígeno-alvo lá, foi direto já. Algumas passaram em animais, algumas já foram direto para a fase 1, em humanos. E essa aqui, acho que foi abreviada e já estamos aqui, né? As vacinas que vão ser aplicadas no Brasil. É para essa fase aqui, a fase 3. Então, aplicar no maior número de pessoas para ver se protege aquela população, aquela amostragem, né? Ok, gente? Tem uma vacina aí que vai ser aplicada, acho que 9.000 pessoas, né? Aqui no Brasil. Então, é a fase 3.
Esses estudos de campo normalmente são mais demorados, porque você vai ter que acompanhar um determinado, são muito bem desenhados, tem diferentes tipos de estudos epidemiológicos. O ideal é aquele em que você tem um grupo, uma amostragem de pessoas que recebem a vacina e uma amostragem que recebe o placebo. Ou seja, um composto similar à vacina. Tem tudo, menos o antígeno, aquela molécula específica que vai induzir resposta específica. Uma situação de pandemia, isso aí traz muitas questões éticas, mas é ético, essa pessoa recebeu uma vacina e essa recebeu um placebo, pode-se adotar outros modelos, tá? Mas é bastante complexo esses estudos. Só uma ideia para vocês. É muito interessante, eu acho, e bastante complexo. Agora, quais são os tipos de vacina? Então, aqui já tem uma pergunta aí de uma aluna, né? Quais são os tipos de vacina? Essa aqui é a classificação das vacinas licenciadas no momento. Então, todo esse processo aí, isso tudo tem que ser muito bem documentado, vai ter que passar pelos órgãos de controle, né? No Brasil, a Anvisa, nos Estados Unidos, o FDA, na Europa tem o órgão de controle deles, e eles vão analisar passo por passo os resultados dessa vacina até liberar. Essa vacina pode ser aplicada em massa ou essa vacina não pode ser aplicada em massa, tá? Então, quando uma vacina é licenciada, é porque esses órgãos controladores aprovaram os resultados. Quais são os tipos de vacina? São esses principais aqui. Por exemplo, a vacina atenuada. Vacina atenuada é aquela que é feita com o micro-organismo inteiro. Só que esse micro-organismo ele não está virulento, ele não causa doença, ele foi enfraquecido de alguma forma, tá? Tem vários métodos para fazer essa atenuação. Métodos químicos, você trata com formol, métodos físicos, tem diversos. Mas, ou seja, esse micro-organismo não é capaz de causar a infecção. Então, é uma vacina viva atenuada. Ela pode ser viral ou pode ser bacteriana. Exemplo, poliomielite, a vacina oral, Sabin, né, que a gente usa. Ali o micro-organismo, o vírus está vivo, porém atenuado. A pergunta, mas existe a possibilidade dele reverter e causar doença? Até existe, mas assim, é muito pequena. Então, aí vem um cálculo, né, do custo-benefício, tá? Existe, mas é muito pequeno. Outro exemplo, a vacina tríplice viral, que é contra sarampo, cachumba e rubéola, né, administrada na criancinha. Vacina contra catapora, febre amarela, rotavírus. Tem uma vacina para a gripe, que é dada intranasal, que também é feita com vírus atenuado. Okay? Exemplo de vacina atenuada bacteriana, a BCG. A BCG é feita de um micro-organismo, não é o Mycobacterium tuberculosis, mas é o Mycobacterium bovis, que causa tuberculose em boi. Né? Ele está ali atenuado. Tá? É viva. A vacina também pode ser produzida por micro-organismos mortos, tanto vírus quanto bactéria. O que acontece? Quando você mata, ela perde um pouco a imunogenicidade. Por quê? Quando o micro-organismo está vivo, ele vai replicar mais ou menos as fases que aquele da doença, né? Então, você pinga a gotinha na criança, essa gotinha aí com o micro-organismo vivo, esse poliovírus, ele vai colonizar o intestino, né? Ele está vivo, ele vai meio que mimetizar a infecção. Então, isso é melhor para o sistema imune, ativa o sistema imune de uma forma mais eficaz. Agora, matei o vírus, é diferente. Está lá a composição dele, pode estar igual, mas assim, ele já não vai mais colonizar o intestino, né? Ele é diferente. Ele não vai mais, a resposta imune dele já começa a ser alterada, enfraquecida. Então, exemplos de vacina compostas por vírus morto. Poliomielite também, a gente tem a vacina Salk, ela é injetada intramuscular, é um micro-organismo morto. A vacina contra a gripe, a vacina influenza, H1N1, que a gente toma aí nas campanhas, né? As pessoas com faixa de grupo etários recomendados. É um vírus morto. A hepatite A, vacina contra a raiva, vírus morto. A vacina contra a cólera, que é dada mais para viajantes em áreas endêmicas.
a vacina contra a Bordetella pertussis, que causa coqueluche, também tem uma vacina que é bactéria morta, tá? Vacinas compostas por toxoides, quando então a doença é causada pela toxina. Essas são as vacinas muito eficazes, como a difteria e o tétano, né? Normalmente a criança recebe em 3 doses e depois vai ter boosters a cada 5 anos ou 10 anos. Por que tem que dar várias doses? Porque algumas vacinas é uma dose só uma dose, e outras são várias doses, para reativar o sistema imune. Porque o que a vacina tem que, um dos mecanismos protetores que essa vacina induz é a formação de memória imunológica. O que é isso? Alguns daqueles linfócitos B e linfócitos T, quando após a ativação e tudo, eles vão gerar células de memória que vão ficar circulando. Significa que quando eu fui vacinada contra a meningite na adolescência, sei lá, 15 anos. Mas quando eu entrar em contato com o meningococo lá com uns 20 anos, meu sistema imune vai lembrar e vai responder? O ideal é que sim. Então, a vacina de difteria, a vacina de tétano, elas produzem boa memória imunológica. Algumas outras, nem tanto. Então, você tem que receber doses em determinado tempo, né? Doses reforço, que são chamadas, ou booster no inglês. Receber um booster para você formar mais células de memória. E outra coisa, se a vacina induz anticorpos, né, no caso de difteria e tétano, esses anticorpos, eles têm uma vida média curta. O nível de anticorpos vai caindo ao longo do tempo. Existe para alguns modelos um nível que é chamado protetor. A difteria, vamos supor, é um exemplo, eu tenho que ter 1 micrograma de anticorpo por ml de sangue. Essa é a quantidade protetora. Abaixo disso, já fico mais suscetível à infecção. Então, o booster, a dose de reforço, é para manter esse nível de anticorpo protetor no sangue. Tudo bem? Então, toda vez que eu recebo uma dose de reforço da vacina, eu estou formando mais células de memória e estou produzindo mais a resposta protetora. Por exemplo, que eu dei exemplo nos anticorpos. Então, eu mantenho o nível de anticorpo protetor no sangue, tá? Por isso que precisa de reforço. Quanto mais essa vacina é purificada, né? Lembra lá naquele slide, a vacina vai sendo purificada, ela vai perdendo a imunogenicidade, a capacidade de produzir uma boa resposta. Quanto mais esse antígeno é purificado, mais doses, reforços eu vou ter que dar, tá? Aí tem, então, essas vacinas feitas de toxoides e tem as vacinas moleculares. Elas são feitas de moléculas purificadas do micro-organismo. Por exemplo, proteínas. O toxoide também é uma proteína, mas aqui ele tem uma função, né, de toxina. Aqui não. Então, eu estou formando um anticorpo antitoxoide. Aqui não, são outras proteínas, não são toxinas. Proteínas da membrana do micro-organismo, tá? Antígenos que não são proteínas, polissacarídeos, também ali da parede celular, do envoltório do micro-organismo. Então, a gente purifica isso, tem que purificar isso no laboratório e adicionar algumas outras moléculas para ela ter uma boa imunogenicidade. Essas outras moléculas eu vou falar daqui a pouco. Então, exemplos de vacinas compostas de proteínas purificadas. Nós temos a pertussis acelular. Essa pertussis acelular é diferente dessa aqui. Aqui é o micro-organismo inteiro, tá certo? Bactéria morta inteira. Causa muita febre, muita dor. Então, desenvolveram a pertussis acelular. Ou seja, ela não tem a célula inteira bacteriana, ela tem proteínas purificadas, tá? A hepatite B também é um exemplo, são proteínas recombinantes. Polissacarídeos. O polissacarídeo, ele não é muito imunogênico igual a proteína. A proteína é ótima, você aplica, ela induz anticorpo. O polissacarídeo não. Tem várias limitações.
mas tem o seu papel importante. Então, vacinas polissacarídicas que a gente tem importantes hoje. Vacina contra o pneumococo, né, que é uma bactéria aí que causa pneumonia, e contra a febre tifoide, que também é mais para viajantes. Essa vacina tem muitas limitações, a vacina polissacarídica. Principalmente que ela não induz memória imunológica. Esse não é um antígeno bom para induzir memória imunológica. Então, os pesquisadores desenvolveram uma outra vacina chamada conjugada. Então vamos ligar esse polissacarídeo com uma proteína, ligar covalentemente, fazer uma ligação química irreversível, polissacarídeo e proteína. Essas são as vacinas conjugadas contra meningococco. São vacinas novas. Novas eu quero dizer, a primeira que surgiu foi no final da década, foi na década de 80 contra essa bactéria, Haemophilus influenza B, que causa meningite. Aí, seguindo o modelo dela, vieram as vacinas contra meningococo e contra o pneumococo. Aí você vê, então eu tenho pneumococo que é polissacarídeo, tenho pneumococo que é conjugada, assim, tem as duas ainda. Essa daqui é muito mais cara, porque o processo é mais caro, tá? E tem as vacinas combinadas. Então esses são os principais tipos de vacina, ok? Vacina viva atenuada, vacina micro-organismo morto, vacina composta de toxoides, vacinas moleculares, pode ser proteínas ou polissacarídeos, vacinas conjugadas. Vacinas combinadas, na verdade, não é uma nova vacina, uma nova forma de administrar. Então, vamos misturar algumas vacinas, porque assim a criança recebe menos doses, melhor para ela, melhor para a mãe, para o responsável, né? Em vez de tantas vezes lá no posto de saúde, vai menos vezes. Então, vamos combinar as vacinas. Vou combinar aleatoriamente? Não, tem que ter tudo estudado. Se eu combinar isso aqui, vai perder alguma resposta imune para algum agente? Não, então posso combinar, tudo é estudado. Então, a gente tem a tríplice bacteriana, difteria, tétano, pertussis, é muito antiga. Mais recente, ela foi combinada com essas novas aqui, ó. Então, é a DTP com essa, Haemophilus influenza B, e com a hepatite B. A tríplice viral, antiga. Meningococo, hoje também tem meningococo quadrivalente, ou seja, para diferentes tipos, né? Diferentes grupos de meningococo. O pneumococo, que é super variável, né? Tem muitos tipos. A gente tem uma vacina que cobre 23 tipos de pneumococo, que é essa daqui, ó, polissacarídica. E uma que cobre 14, ela é desse tipo aqui, conjugada. Então, idosos hoje, por exemplo, o que se recomenda? Uma dose dessa aqui, que é mais imunogênica, a conjugada, e depois uma dose reforço com essa aqui, que é menos imunogênica, mas que tem uma cobertura maior. Tá bom, gente? Ó, esse aqui é só para vocês, no site do Ministério da Saúde tem lá o calendário nacional de vacinação. Muito bom, né? Muito elogiado no mundo inteiro. O calendário, o Programa Nacional de Imunização do Brasil. Uma coisa boa que a gente tem, né? Isso está lá no Ministério da Saúde, vocês acham. Todo o esquema de vacinação, tanto para crianças, adolescentes, não pode esquecer, os adolescentes precisam de reforço, e de adultos e de idosos, tá? Vocês podem consultar lá, vocês vão se lembrar de várias coisas aqui. Aqui é só para mostrar o efeito da vacinação, tá, gente? Então, por exemplo, aqui é vacina contra a difteria e a gente tem o número de casos, eu não tô nem eu estou enxergando, mas assim, a vacinação foi dada, sei lá, algum momento aqui, ó, e você vê a queda. Essa daqui é mais fácil, dá para enxergar melhor. Então, assim, a queda na incidência, né? Se há uma cobertura vacinal boa, se a vacina funciona bem, a queda na incidência da doença vai ser visível. Aqui, no caso da vacina contra o Haemophilus influenza, a meningite causada pela bactéria Haemophilus influenza B. Aqui é a incidência da doença, ó. E aqui a vacina, final da década de 80. O número de doses, número de pessoas vacinadas.
Então, olha, à medida que aumenta o número de pessoas vacinadas, a incidência da doença cai drasticamente, certo? Então, assim, as vacinas ainda, né? As vacinas são medidas profiláticas super importantes, né? Além da vacinação, o que é importante como profilaxia, né? O saneamento básico e a vacinação são as principais medidas profiláticas contra as doenças infecciosas, né? As vacinas normalmente são seguras, embora hoje exista grupos aí anti-vacinas, né? Mas assim, normalmente, se vocês lerem isso, vão a fundo e vejam, não tem base científica, tá? Para esses grupos anti-vacinas, são mais questões ideológicas. As vacinas são hiper importantes. Algumas vacinas, como eu falei, por elas serem muito purificadas, elas precisam de outras substâncias para ajudá-las a ser mais imunogênicas, a ativar mais o sistema imune. Essas moléculas são chamadas adjuvantes. O que é adjuvante? São substâncias que aumentam a resposta imune. Por quê? Elas vão produzir uma resposta inflamatória inespecífica, tá? Elas não têm nada de específico. Elas não são ligadas covalentemente a uma vacina. São só adicionadas. É diferente. Uma vacina conjugada, às vezes os alunos confundem. Vacina conjugada com adjuvante. Tem nada a ver. Vacina conjugada, a gente tem uma ligação de proteína e polissacárides, para tornar esses polissacárides mais imunogênico. O adjuvante eu adiciono ali, por exemplo, hidróxido de alumínio. Quando eu adiciono hidróxido de alumínio na vacina, ele tem um efeito adjuvante. Ele provoca uma resposta inflamatória, ele provoca ali ele forma um depósito, né? Porque ele precipita ali no músculo, ele forma um depósito ali no músculo, no local onde ele foi aplicado. E aí, com isso, ele permite que o antígeno vacinal seja liberado lentamente, ativando o sistema imune de uma forma melhor. Quando ele provoca esse depósito, ele causa uma inflamação. Vai chegar ali polimorfos nucleares, achando que é uma coisa que tem que se lutar contra. Essa pequena resposta inflamatória é pequena, é diferente do BCG, que provoca uma grande resposta inflamatória, né? A gente tem aquela pústula por causa da composição do BCG. Então, mas é isso, o adjuvante vai provocar uma pequena resposta inflamatória, isso tudo vai ativar mais a imunidade, tá? E principalmente a imunidade específica. A imunidade inata e, consequentemente, a imunidade específica. Então, esses são adjuvantes. O mais usado é o hidróxido de alumínio, que dá aquela cor esbranquiçada à vacina. Aquilo ali é o hidróxido de alumínio. Esses adjuvantes também, eles têm que ter um critério para seleção. Eles têm que ser seguros, não podem provocar efeitos maléficos. Hoje, tem várias pesquisas de adjuvantes que vão induzir uma resposta que eu quero. Eu quero uma resposta de anticorpo. Eu quero uma resposta celular, desse tipo aqui. Aí você pode usar um adjuvante diferente. E a via de imunização é importante também. Eu quero um adjuvante para uma vacina que vai ser administrada via oral. Ok, então não pode ser o hidróxido de alumínio, porque senão ele vai causar efeitos indesejáveis. Tem que ser uma outra molécula. Então, vai se pesquisar uma outra molécula. Então, adjuvantes de mucosa, de vacinas que vão ser dadas via mucosa, é diferente de adjuvantes que vão ser dados, que vão ser usados em vacinas via intramuscular ou via subcutânea. Tá certo? Entenderam isso? Então, o adjuvante ele vai ajudar. Vai produzir uma pequena resposta inflamatória que vai ajudar. Então, eu falei daquelas abordagens de vacinas. Hoje existem novas abordagens, principalmente com o quê? Com o advento, com o HIV, né? E agora com o COVID. Então, que novas abordagens são essas? As vacinas vetores, por exemplo. Na verdade, essas vacinas são estudadas há muito tempo. E elas são muito utilizadas no HIV. Tem várias delas em testes clínicos. O que são essas vacinas vetores? Vamos usar bactérias ou vírus que não são patogênicos, vamos manipular no laboratório, colocar nesses micro-organismos não patogênicos, genes que codificam antígenos do HIV, por exemplo, que induzem uma resposta protetora.
tá? Então, esse micro-organismo não patogênico, ele vai ser um carreador, né? Ele pode ser usado vivo, pode ser usado morto. Não, ele vai ser morto, na verdade, porque está totalmente manipulado. Mas ele vai carregar ali genes, ou seja, ele vai expressar proteínas do micro-organismo patogênico, no caso o HIV, né? Então, ele vai apresentar um sistema imune antígenos do HIV. Ainda não tem uma vacina vetor aprovada. Tem muitos estudos, ainda não tem uma vacina vetor que seja aprovada. Né? No caso do HIV, a vacina até hoje que produziu maior eficácia foi de 30%. E quando a gente fala em uma boa eficácia lá nos estudos clínicos, o que a gente está falando? Uma eficácia de 90% para cima, 80% já fica questionando. A eficácia boa é de 90% para cima, 90% da população vacinada foi protegida. Né? No caso do HIV, o que se conseguiu até hoje, com uma vacina deste tipo, é uma eficácia de 30%. Né? Então, ainda muito chão, tem muitas vacinas em teste. E tem outros tipos. Né? Hoje, também tem, né, as vacinas de ácidos nucleicos, RNA e DNA. Essa aqui já tem testes há muito tempo. Tuberculose, por exemplo. Acho que é uma das vacinas que mais se estuda o desenvolvimento de uma vacina DNA contra a tuberculose, mas funciona muito bacana, muito bem no modelo animal. Quando chega quando chega no humano já não é tão bom. Então ainda também não tem nenhuma vacina DNA eficaz desenvolvida, licenciada, né? Licenciada. E a vacina RNA surgindo agora, né, principalmente com Covid, para câncer, muito utilizada em vacinas contra câncer e contra micro-organismos patogênicos, agora bombando com o coronavírus, o novo coronavírus. A vacina produzida lá nos Estados Unidos, que está sendo testada, né, pelo uma instituição de pesquisa lá muito bem conceituada, que é o NIH, National Institute of Health, que seria tipo uma Fiocruz aqui, uma coisa assim, né? É uma vacina feita de RNA mensageiro. Ela tem uma vantagem algumas vantagens. É muito imunogênica, ela não tem o risco desse ácido nucleico integrar-se ao DNA humano. Rápido desenvolvimento e produção, para quem tem tecnologia, né? E tem a possibilidade de você colocar RNA de múltiplas proteínas. Então, você fazer uma vacina multivalente. Aqui é em sílico, tá? Tá errado aqui, não é silicone, é em sílico. O que é em sílico? É a mesma coisa que eu mostrei lá na vacinologia reversa. Você vai ver no computador. Essa análise em sílico é análise no computador. Você tem todo lá o genoma, aí você vai estudar através do genoma quais são os potenciais alvos, né? As proteínas alvos, que são mais adequadas para aquela vacina. Então, isso é chamada em sílico, no computador. Então, essa vacina, ela é também desenhada, né, através da tecnologia do DNA. Então, é mais rápido, tá? Mas depois vai passar, vai expressar aquele gene, vai produzir o RNA mensageiro, a proteína e analisar. Passar por esses processos de clonagem, para depois purificação do RNA. Tem várias etapas. Eu vou pular isso aqui. A vacina DNA, aparentemente, ela é muito simples. Então, essas vacinas depois, você tem o RNA ou o DNA, você vai injetar, normalmente via intramuscular. A vacina de DNA, você tem um vetor também, que é chamado plasmídio, que é um DNA circular, e você coloca ali, né, clona nesse plasmídio a sequência genética de seu interesse. Aparentemente muito simples, né? E aí você injeta isso, e essa sequência aqui, então, vai ser transcrita, né, lá na célula do hospedeiro e vai produzir a proteína que os genes aqui estão codificando. Essas proteínas, ó, vão ser apresentadas às células do sistema imune.
Então, em relação ao novo coronavírus, é ele aí, ó. É esse aí, um vírus envelopado. Então, ele tem aqui o material genético dele, RNA, tem uma proteína aqui associada. Esse RNA está envolto num capsídeo, tipo uma membrana nuclear, né? Não é um núcleo, mas é algo parecido. E aqui o envelope, na estrutura externa dele, ele tem essas proteínas. O envelope viral, normalmente, ele é composto de proteínas da célula hospedeira, porque o vírus, ele está lá dentro da célula, ele brota. Quando ele brota, ele carrega parte da membrana da célula eucariótica. E as proteínas do próprio vírus, né? Que a célula humana produziu, o hospedeiro produziu. Então, aqui tem algumas proteínas que são importantes na virulência do vírus. A principal é essa aqui, ó, chamada spike, parece uma espiga. É uma glicoproteína chamada spike ou proteína S. É essa proteína que interage com o receptor na célula eucariótica, nas nossas células. Então, qual é a estratégia? Produzir uma vacina, uma das estratégias, né? Uma vacina que induza anticorpo contra essa proteína. Então, esse anticorpo se liga aqui e impede que essa proteína se ligue ao receptor da célula hospedeira, né? Esse seria um chamado anticorpo neutralizador. Ele vai neutralizar o vírus, vai impedir que esse vírus infecte a célula hospedeira. Tá? E também tem vacinas que são compostas dessas proteínas purificadas, seja ela, no caso dessa vacina, de RNA mensageiro dos Estados Unidos, é baseado no RNA para essa proteína. Tem vacinas que são compostas do vírus inteiro, atenuado ou morto, né? Tem diversas vacinas já em teste. Aqui, algumas delas, essa tabela aqui, ela continua, aqui só tem uma parte dela. Quais são as 3 principais que a gente já está ouvindo falar aí no noticiário? Essa aqui, vacina da Universidade de Oxford, que está sendo testada, né, em São Paulo. Ela é uma vacina vetor. Então, ela usa um vírus não patogênico, adenovírus. Esse vírus tem um gene que codifica a proteína S, tá? Exatamente essa proteína aqui, ó. Então, é um vírus não patogênico, vacina vetor, codificando a proteína S do adenovírus. Ela tem um nome, é produzida lá em Oxford, né? E está em testes clínicos mais simplificados, né? Tem uma outra vacina, essa dos Estados Unidos, que é feita do RNA mensageiro. Que RNA mensageiro da proteína S também, tá? Não tá aqui, mas é. Também tá lá, é da Moderna, tá lá em testes clínicos, ó, com a esperança de terminar em 2021, o estudo de campo. Mas a gente já vai ter alguns resultados agora em julho, né, da fase 3, fase 2. Não, fase 3 mesmo, mas não o estudo de campo. E tem a outra vacina, que o Instituto Butantan está em parceria com uma vacina chinesa, essa empresa, Sinovac Biotech, que é o vírus inativado, então é o vírus morto, tá certo? Então, 2 clássicas, como a gente viu, que é a vacina vetor, que até hoje não temos uma vacina eficaz, e o vírus inativado, vírus morto. E essa que é uma tecnologia novíssima, que também ainda não existe nenhuma vacina licenciada com essa tecnologia. Tá? Tem várias tentativas de vacina para câncer usando essa tecnologia. Então, essas são as vacinas, toda já existe, né, para tentativa de vacina para o coronavírus, a vacina RNA, vacina DNA, vacinas de proteínas recombinantes, vacinas vetores, vacinas inativadas e vacinas com vírus vivo atenuado. E vai ter que passar por todas aquelas fases, né,
para mostrar que a vacina desenvolve uma imunidade protetora, né? E a fase de estudo de campo que vai mostrar se ela protege mesmo a população. No caso aqui, devido à emergência da gravidade, né, da situação, da pandemia, mesmo antes de saber se a vacina vai ser eficaz, eles já estão produzindo grande quantidade de vacina. Então, logo tem uma resposta que indique que ela seja promissora, ela vai ser utilizada. Eles não vão esperar até 2021 para saber se a eficácia dela é 90% ou 50%. Então, logo tem as respostas promissoras aí de estudos menores, ela já vai ser aplicada, já está sendo produzida. Mesmo caso aqui, ó. Então, essa aqui, a vantagem dela é que o Butantan, o Instituto Butantan em São Paulo, já tem uma tecnologia para produzir, né? Não sei, vamos ver a eficácia. Essa aqui não, uma tecnologia nova, né? Essa daqui também é uma tecnologia que o Brasil consegue fazer facilmente. Então, a gente está agora aguardando, né? Ver se alguma dessas vacinas vai ser eficaz. Talvez elas induzam o que se tem para os outros coronavírus, é que a imunidade, normalmente, ela não é duradoura, então vai precisar de várias doses de reforço, né? Isso tudo encarece, né? Isso tudo dificulta, porque a pessoa vai ter que várias vezes tomar a vacina, então a cobertura vacinal pode ser prejudicada. Isso são coisas que vocês vão aprender, né, no decorrer do curso, talvez um dia trabalhar nessa área e vão entender melhor, tá? Então é isso, essa é a abordagem que eu fiz, eu espero que vocês tenham entendido. Perguntem qualquer coisa, por favor. Bom, vou falar na frente deles, né? Eu particularmente adorei, eu sou apaixonada por vacina, né? Eu tenho uma por essa parte da imunologia aí que eu amo e assim, pela primeira vez na vida enfrentei uma pandemia, né? Acho que todos nós, acho que ninguém esperava passar por isso, pelo menos em vida, depois da gripe espanhola que teve há um tempo atrás, né? E para a gente ver assim como que a tecnologia toda avançou, né? A ciência avançou e assim você mostrando nos primeiros slides, né, que o tempo para a produção de uma vacina é imenso e assim eles estão conseguindo, né, entre aspas, produzir uma vacina num tempo curtíssimo, né? Que a gente não vê. Graças a Deus assim tem várias vacinas sendo produzidas ao mesmo tempo, né? Para vacinar 7 bilhões de pessoas no mundo, então tem que ter várias parcerias, porque não é uma coisa muito barata, é uma coisa cara, né? E várias tecnologias sendo realizadas ao mesmo tempo. E aí eu fico assim me perguntando, né? Nessa tecnologia do RNA, que é uma tecnologia bastante nova, que é da Moderna, né? Que estão desenvolvendo lá nos Estados Unidos, como ela tem partículas mesmo do vírus, né, o RNA, pelo que eu entendi, ele meio que vai utilizar um pouco da maquinaria da própria célula para poder se replicar. Esse RNA é sintetizado, na verdade. Ah, tá, entendi. E aí, ele mesmo vai gerar a produção. A resposta que esse tipo de vacina dá é produção tanto de anticorpos neutralizantes quanto de linfócitos T produzidos. Ah, então. Quando o RNA ele é inoculado, esse RNA mensageiro, ele já vai direto ligar ao ribossoma, vai ser transcrita, vai ser traduzido, né, o RNA em proteína, vai formar a proteína, e essa proteína vai ser expressa nas células do sistema imune. Ele tem também ali, ele é trabalhado de forma a não induzir esse RNA mensageiro, a não induzir uma imunidade inata forte que poderia impedir, eliminá-lo e impedir a resposta imune. Ele é manipulado de forma que ele passa a ter uma expressão maior nas células células apresentadoras de antígeno, né, da imunidade, como as células dendríticas, o macrófago. Então, eles vão apresentá-la para os linfócitos T e ativar os linfócitos T. A resposta, a resposta mais forte que parece que elas induzem é o CD8, o citolítico. Entendi, mas também os anticorpos.
Anticorpos e parece que a resposta mais forte é o CD8, o que é bom, né? Anticorpos e Sim. CD8 é o ideal para a imunidade viral, porque se o vírus está dentro da célula, o CD8 mata a célula. Se o vírus está fora, né, no processo de replicação, ele sai para infectar outra célula e os anticorpos podem cercar. Neutralizar. Aham. É muito interessante. Muito interessante essa vacina, muito interessante. Eu imagino que deve ser muito caro produzir. Com certeza, por isso que eu tô Por isso que está lá nos essa Estados Unidos. parceria, mas o mecanismo dela é muito bacana. Muito, muito. Também uma coisa que saiu até no Fantástico, né, semana passada, coincidentemente a gente ia dar essa aula agora, né? Falando sobre as pessoas que pegam o vírus, né, e que não manifestam os sintomas do vírus, né? Os assintomáticos de uma forma geral. Aí eu fico me perguntando, pode ter um relacionamento genético? Eu acredito que possa ter alguma coisa vinculada a nível de receptor ECA2, eu não sei, alguma mutação, ou expressa menos, ou não expressa. Mas aí eu fico me perguntando a questão assim, de imunização cruzada. Será que pode ter algum relacionamento com alguma vacina que a gente já tenha... A gente não, né? Que eu não sei se eu tive contato com o vírus, mas que esses indivíduos assintomáticos já tenham passado por um tipo de imunização, tenham desenvolvido lá, desencadeado a cascata imune para combater uma determinada virose, e aí pode ter imunização cruzada com o SARS-CoV-2? Pode. Na verdade, tem vários coronavírus que causam aí gripezinhas. Sim. Tem outros coronavírus aí, né? Que causam gripezinhas. Por isso que ele é chamado novo, né? É novo porque tem, então, alguns velhos circulando. Tem alguns velhos circulando. Existe essa possibilidade, sim. Existe até alguns artigos falando de outras vacinas, induzir resposta cruzada, mas eu acho que ainda não... Eu acho que tem várias possibilidades. Também penso que a genética do indivíduo vai influenciar a resposta imune, sim, entendeu? Então, tem gente que tem um quadro leve, tem gente que tem um quadro muito grave, porque a resposta inflamatória é muito grave, normalmente. Por que a resposta inflamatória é muito grave? Aí tem a ver com a idade, aí eu acho que tem que ver com a idade, com a genética e com fatores de risco, a né? regulação, né? Com a regulação. Então, por exemplo, as crianças. As crianças têm uma imunidade imatura, né? Criança menor de 2 anos, a imunidade humoral ainda não funciona bem, a celular já funciona. A imunidade inata funciona bem. E as crianças, em geral, não têm uma resposta inflamatória muito alta, né? Então, a imunidade inata delas seria diferente da imunidade inata dos idosos? Tem muitas coisas, assim, interrogações, né? A genética, né? Então, tem gente que produz mais resposta inflamatória. Então, vai ter lá aqueles linfócitos T inflamatórios mais ativados. Outros não, vai ter linfócitos reguladores mais ativados. Uhum. É uma série de coisas, né, que a gente não pode nem afirmar, mas são vários caminhos que a gente pode percorrer para tentar chegar, pelo menos, uma resposta mais que a gente está vivendo. Bem complicado, né? Mas eu imagino, assim, não demorar muito a gente ter resposta para quase tudo, né? Porque, assim, o número de estudos é impressionante. E a gente tem tecnologia para isso, né? O Brasil tem importantes cientistas, né? Que espero que continuem investindo, porque eu acho que é a resposta para muitas dúvidas que a gente tem, desenvolve. Acho que a Denise quer perguntar alguma coisa, ela está com a mãozinha levantada. É só desabilitar o microfone. Pode perguntar, Denise. Denise? Tá. Eu queria saber por que algumas pessoas que são imunodeprimidas e elas vão fazer uso de uma vacinação, elas precisam ir a um lugar específico. Eu acho que o nome é CRIE. Tem na Fundação Oswaldo Cruz, no Rocha Maia. O que aquelas vacinas deles têm de diferente da nossa? Não tem nada diferente nessas vacinas, não. Eu acho que é mais controle mesmo. Controle e vigilância, né? Se essa pessoa... Eu acho que ali fica mais organizado para ter uma vigilância em relação à resposta, né? Efeitos colaterais da vacina, ou caso aconteça qualquer coisa,
esse paciente vai ter um local onde ele, né, ele pode pedir socorro. As vacinas são as mesmas, não é diferente. Tá. O CRI, é isso mesmo. Eu acho que é mais o controle mesmo, é a vigilância das imunodeficiências. Alguém mais? As vacinas são as mesmas, tá? Do CRI. Tá. E a outra coisa, assim, eles às vezes têm vacinas para eles que ainda nem começaram, lá no CRI tem vacina para esse grupo de imunodeficientes que ainda nem começaram a ser dadas, né, na saúde pública, em postos de saúde. Foi o caso da vacina contra o meningococo C. Ela foi instituída nesse grupo de pacientes muito antes de ser instituída para a população em geral. Tá? Lembrei disso. Então, assim, eles são um grupo ele faz parte de um grupo especial, né? Então, se existe alguma vacina, por causa do meningococo C, que era uma vacina cara, ainda não estava na saúde pública, eles foram privilegiados em receber antes das crianças com sistema imune normal, adolescentes. No caso, era criança e adolescente. Então, é um órgão para, eu acho, cuidar mesmo da vigilância, né? Da vigilância desse grupo especial, que é muito susceptível, né? Às infecções. E até, assim, você tinha comentado no início também da palestra sobre as vias de administração, né? Que a gente pode ter a via intramuscular, a via mucosa. E eu li que o pessoal do Butantan estava tentando desenvolver, né, também alguma tecnologia vinculando nanopartícula à proteína do vírus, né, para administrar como spray nasal. Você chegou a ler isso em algum lugar? Chegou. Não, como spray nasal não, mas a USP, e acho que provavelmente eles também têm um projeto de produzir, né? A USP, mais especificamente, lá o grupo do Calil, que é da Escola Paulista de Medicina, ali do INCOR, aquele núcleo ali, eles estão tentando fazer uma vacina diferente, eu não falei dela, mas é peptídica, formada de vários pedaços de proteína, peptídeos, né? Multivalente. Eles estão tentando fazer. Eu não sei se é essa vacina que, não sei, talvez interagindo com a Estavam juntando fragmentos do vírus com algumas nanopartículas para administrar aí como spray nasal. Seria uma mucosa, uma coisa do tipo. Deve ser essa, o peptídeo, né? Os peptídeos, vacina peptídica. Também ainda não tem uma vacina que tenha dado certo. Acho que eles já tentaram essa vacina. Eles já tentaram para HIV, foram até macacos, não sei hoje como está. Mas eles estão tentando a mesma tecnologia, essa vacina peptídica para Covid. Também é clonagem, produção da proteína, do peptídeo, né? É bem complicado também. Pena que a gente não tem uma vacina de amplo espectro como a gente tem antibiótico, né? Que pegam várias bactérias ao mesmo tempo. Porque isso desse vírus. Vamos ver. Essa proteína, essa é a promessa, né? É a promessa. Agora, na resposta imune das pessoas que já foi avaliada aí, tem também resposta contra outras proteínas, né? Proteína lá do núcleo capsídeo, proteína N. Também parece que é importante, mas aí é uma proteína que não é acessível ao anticorpo, né? Tá lá dentro ainda. Só depois, quando o vírus está arrebentado, e assim, que ela vai ter acesso, o anticorpo vai ter acesso a ela. Sim. Mas é muita pesquisa, né? Muita pesquisa. Então, a gente pensar no século XVIII, né? 19, 20, agora a gente está começando o 21. São 2 séculos, desde os experimentos lá do Edward Jenner, e continuamos ainda com várias lacunas, e vai continuar por mais alguns séculos aí. Aí vão surgindo outros micro-organismos que não tem vacina. É isso, né? Porque esse vírus aí é um vírus de RNA, né? Então, é um vírus também que muta muito fácil, né? Tem uma possibilidade alta de mutação. Então, talvez por isso também a gente tenha que vacinar com uma certa frequência, né? Não, acho que nem é o caso desse, não. Esse é o principal problema do vírus HIV. Esse
o número de mutações, eu acho que não é assim, há um problema muito grande, não. O problema mesmo é porque assim, a gente já teve outros vírus, como que causaram epidemias lá na Ásia, chamado SARS-CoV, né? E o MERS-CoV. Foram epidemias assim importantes lá, mas passaram rápido. Na verdade, assim, começou-se ali, né, o estudo de vacinas, mas por alguma razão não avançou, né? Se tivesse avançado ali lá em 2000 que teve essas epidemias, começo da década de 2000. Se tivesse avançado ali, hoje talvez fosse mais fácil, mas não avançou. Então, tem várias dificuldades, né, para avançar. Até em países desenvolvidos tem dificuldades, né? Tem muitos interesses econômicos aí na parada, né? Hoje a gente vê interesses políticos, né? Ideologias, coisas horríveis assim, que impedem, né? Mas, por outro lado, a ciência continua, percebendo, né? Sempre avançando. Isso aí. Alguém mais quer perguntar para a professora? Tainá desabilitou o microfone. Não, travou de novo. Não tenho medo. Qualquer coisa, pode perguntar, pelo menos qualquer coisa que tenha dúvida aí, pode falar. Vocês estão no processo de aprendizado, tem que aproveitar e perguntar. Vocês eu quero saber se eu consegui passar a mensagem. Também não falo. Ela, né? Não é possível que estejam todos lá no computador. Vou considerar que Achei ótima aula. Para mim foi muito boa. Então tá bom. Inclusive, tem até uma série, né, que fica aí de dica para eles. Eu estava caçando ontem pelo computador, eu vi uma muito interessante, que eu não sei se você já viu, que diz respeito a algumas coisas do sistema imune. Cells at Work, no Netflix. Não, fala de novo. Fala de novo que falhou. Cells at Work. Ah, não. Eu vi por alto o que ela dizia, a história sobre uma uma hemácia bebê, que legal. No sangue, aí vem é tudo em forma de desenho, né? Aí vem os antígenos, agridem, aí mostra todo o processo de produção de anticorpos, ativando células T. São vários episódios relacionando tudo com imunologia. Eu achei por acaso, né? E aí acho que fica de dica para os alunos verem. São episódios curtinhos, pelo que eu vi, são de cerca de 20 minutos. Né? São rápidos, acho que um dia dá para assistir, já que é uma temporada só. Bem interessante. Muito bom, vamos ver. Obrigada. E aí, Lucimar, eu que agradeço muito a sua disponibilidade de vir falar um pouquinho para a gente da sua experiência aí sobre vacinas, né? Agradecer ao Eduardo, você é um grupo interessante. A gente fica no mesmo prédio e, infelizmente, não nos conhecemos, né, pessoalmente. Mas quando isso tudo passar, eu vou fazer uma visita, vou pessoalmente. Ótimo. Pela sua ajuda, colaboração que está dando aqui para os meus alunos. Tá bom, precisando pode chamar, tá? Para mim é um prazer. Muito obrigada. A gente está aí para isso, né? Sim, para ajudarmos. Pedir conhecimento e